Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Checkup Cast. Hoje a gente recebe aqui no estúdio a doutora Gisele Casado e o doutor Sidney Casado para a gente conversar um pouquinho sobre alergias. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Checkup Cast. Hoje a gente vai conversar com os médicos alergologistas, Dr. Sidney Casado e doutora Gisele Casado. Primeiro eu quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso podcast e dizer que eu estou muito feliz em recebê-los para a gente trazer um assunto muito interessante, que é a questão das alergias, né? A gente está aí num período de inverno, então é um período muito propício para que as alergias se desenvolvam. E a primeira pergunta que eu faço para o Dr. Sidney é: quando a gente fala em alergia respiratória, a gente está falando exatamente do quê? Olha, primeiro, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, Luciana. E a alergia respiratória, na verdade, inclui muitos tipos de alergia, principalmente a rinite, que são das vias aéreas superiores, e a asma, que são de vias aéreas inferiores. São irmãs, ou pelo menos primas, porque são vias aéreas unidas. A rinite tem 4 sintomas principais, que é o espirro, a coceira no nariz, o nariz entupido, e tosse também pode ser um dos sintomas da rinite. A asma tem a tosse, que é um sintoma comum e um sintoma inespecífico, pois tem várias outras patologias, mas tem o cansaço, que a gente chama de dispneia, o chiado no peito, que a gente chama de sibilância, e o aperto no peito, aquela sensação de opressão. Então, essas são as duas principais, doenças de alergia respiratória que a gente vê no dia a dia e que complica realmente nessa época do inverno. A sinusite também é classificada como uma doença respiratória? Sim, a sinusite é uma doença respiratória. Ela, ao contrário da rinite, que é uma inflamação da mucosa nasal e pós-nasal, a sinusite é uma inflamação dos seios da face, que a gente tem aqui os seios maxilares, as células etimoidais, os seios frontais. Por isso que muita gente tem aquela dor de cabeça quando tem sinusite. Mas a sinusite normalmente tem um cunho infeccioso, então ou viral, ou bacteriano, e às vezes até fúngico, tá? Mas é uma doença respiratória também. E aí agora eu vou perguntar à doutora Gisele. Doutora, uma história interessante, né, antes de fazer a pergunta, é que eu assisti um videozinho de vocês falando um pouquinho de como vocês se conheceram, né? Então, os dois são alergologistas, se conheceram no Rio de Janeiro, né? Essa é uma história muito engraçada, sabe, Luciana? Porque o Sidney vem de uma família de alergistas, né? Minha sogra, meu sogro são alergistas. Aí ele fez primeiro pediatria para depois fazer alergia, o irmão é alergista. E aí num congresso a gente acabou se conhecendo. E não foi no Rio. Rio, foi em Sauípe, na Bahia, num congresso brasileiro de alergia. E aí, por coincidência, ele estava morando no Rio nessa época, porque ele estava fazendo a especialização dele. E o professor dele foi o médico que me incentivou a fazer alergia. Porque desde pequeno eu queria ser médica. Eu tive um grande problema de alergia na minha infância. E aí o meu médico que me tratou era um professor universitário, é falecido, Dr. Rios. E aí ele era o professor dele. E aí acabou que o universo, né, Deus nos uniu, assim, a gente se conheceu no congresso. Depois no Rio de Janeiro a gente se conheceu, a gente se viu de novo num curso, se encontrou de novo. E aí a gente engatou aí num namoro e 9 meses já estava casado, né? Foi avassalador. E aí eu sempre brinco, ele achava que tinha pouco alergista na família porque ainda me importou pra cá. E aí a gente veio morar aqui em 2009, então já tem aí alguns aninhos que a gente tá morando aqui. Nosso filho nasceu aqui, nosso filho é alagoano. Então, nossa história é bem interessante. Então, e aí eu sei que você migrou para uma área, não sei se a palavra seria um pouco diferente, mas seria a questão da urticária, que eu acho que é um assunto que quando a gente pensa em alergia, talvez a gente nem pense muito na urticária, porque quando vem na cabeça alergia, vem a alergia respiratória, né? Vem muito a questão da asma, da bronquite, da sinusite, né? E aí a urticária entra nesse... Como foi que a urticária chegou? Por que se especializar nessa área?
E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho para mim sobre isso. Porque o que acontece? A gente tem aquela questão daquele termo, né, que a gente fala assim, tô intoxicado, né, que é ficar todo vermelho se coçando. Então, a urticária é um sintoma muito prevalente, né, nas pessoas. Pelo menos 20% da população já teve um episódio de urticária, que é vermelhidão na pele, coceira, às vezes vem acompanhado de inchaço nos lábios ou nos olhos. Mas aqui em Maceió, eu atendo no ambulatório do Hospital Arthur Ramos. E aí eu sou a especialista em alergia do hospital. Então, toda vez que tem uma internação de algum paciente, ou algum paciente está internado e desenvolve alguma reação alérgica, eu sou chamada a fazer essa avaliação. E é batata de ser urticária. Então, de tanto ver urticária, tanto no paciente internado, quanto no paciente no ambulatório, paciente no consultório, a gente acaba, né, desenvolvendo aquela afeição pela doença, então a gente acaba, né, estudando mais sobre aquela doença. E aí eu represento algumas medicações que tratam a doença também. E aí veio a ideia da gente fazer, nós dois juntos, uma imersão em urticária, que a gente vai fazer uma edição com a manhã inteira de estudos voltados para o médico não especialista, já para ajudar, né? E porque o primeiro tratamento da urticária vai cair para o clínico geral ou para o pediatra, porque criança também tem urticária. E aí, para aquele primeiro atendimento ser um tratamento eficiente, com bom diagnóstico, e se realmente tiver que a condução seja por um especialista, o médico tenha discernimento de quando encaminhar para o especialista, né? Então, a urticária é uma doença que não mata, mas geralmente cronifica e diminui muito a qualidade de vida do paciente. Aí eu ia perguntar, eu como paciente, por exemplo, como é que eu vou saber identificar, ou é só o médico que consegue ter esse olhar para ele identificar que aquilo ali não é uma alergia, por exemplo, a um medicamento que pode provocar reação de inchaço, enfim, coceira pelo corpo, ou se aquilo ali é uma urticária. É possível eu, como paciente, conseguir identificar, ou quando eu perceber esses sintomas, imediatamente eu tenho que procurar o médico? A urticária é fácil de identificar porque ela tem algumas características, né? Parece picadas de mosquito, só que bem grande, a gente chama isso de pápula. Ela é migratória, ou seja, ela vai se distribuindo no corpo inteiro, muitas vezes no corpo inteiro e algumas vezes no segmento. Ela coça, fica vermelha, então tem essas características. E ela aparece e desaparece. Então, quando tem esses sintomas, você sabe que é uma urticária. Agora, o que é que está levando aquela urticária é realmente importante que seja um médico, um especialista que faça a investigação. Porque sobre a urticária, complementando o que Gisele falou, é um mundo, na verdade. Então, é a mesma coisa quando você pergunta, fulano tá com febre, mas tá com febre por quê? Pode ser tantas coisas que tá levando a febre. Então, a mesma coisa com urticária. A urticária pode ser causada por muitas coisas. A alergia é uma delas, mas outras patologias podem levar a urticária também. Então, por isso, quando tem urticária, que são essas características que eu te falei, você procura o médico para ser medicada e aí sim seguir uma investigação, entendeu? E tem um grande mito na urticária que é associar com alimento, né? Então, assim, todo paciente é de praxe. Se o paciente começou a ficar vermelho, se coçando, a primeira coisa que ele vai relacionar é o que eu comi que me deu reação alérgica. E muitas vezes não é o que comeu. Ou é uma medicação, ou é um quadro viral, ou é alguma doença autoimune, não é necessariamente o que comeu. E a gente vê que muitos pacientes entram numa dieta restritiva sem necessidade. E aí já sofre com a doença e sofre em não comer aquilo que acha que tá dando a urticária. Que gosta, que talvez seja saboroso. Pois é, e assim, você vê que o nome alergia, ao decorrer dos anos, ele virou sinônimo de alguma coisa que não é legal. Então, quando você conhece alguém que não gosta de trabalhar, diz, fulano tem alergia ao trabalho, né? Então, assim, com um termo muito superficial. Pejorativo, exatamente. Talvez. Então, eu acho que é importante realmente o especialista fazer essa investigação, avaliar. Muitas vezes a própria consulta já chega a um diagnóstico, mas muitas vezes precisa do exame complementar, de laboratório e etc. Né, Gisele? Eu tenho uma frase que eu sempre falo no meu Instagram, que toda alergia coça, mas nem tudo que coça é alergia. Que aí se também confunde muito. Tá coçando, vou no alergista. Nem sempre, né?
falando em coceira, falando em urticária, a gente está aí chegando no período do inverno, né? E aí eu vou voltar um pouquinho para a questão respiratória, né? Quais são os cuidados que a gente precisa ter nesse período para a gente não desenvolver, ou talvez o paciente que já tenha, né, já tenha conhecimento, já tenha essa alergia respiratória, o que é que ele precisa fazer para não ter as crises durante esse período? Falar é comigo? Fala aí você. Olha, na verdade, o nosso inverno, ainda bem, é um inverno muito branco. A gente está mais perto E é do o Equador. inverno úmido, É que o faz inverno diferença. É. Porque pro asmático ruim é o clima seco. seco. Clima seco. Então, assim, Entendeu? a nossa temperatura aqui na nossa cidade, ela é muito estável o ano inteiro. A gente nem tem verão tão rigoroso, nem tem um inverno tão rigoroso. Isso favorece. No entanto, a gente mora num ambiente úmido. Isso propicia o aparecimento do fungo, que é o mofo. E isso pode desencadear crises nos alérgicos que têm alergia respiratória. Isso é tanto a rinite como a asma. A gente, nessa época do inverno que a gente tem aqui, começa em junho, né? No final de junho, coincide com a época junina. Fogueira. A gente tem o hábito de fazer fogueiras e aí a fumaça, isso pode Exato. desencadear os sintomas alérgicos, porque funciona como um irritante. Muita gente entende, sou alérgico à fogueira. Não, coitada da fogueira, você não é alérgico. Fumaça. A fumaça é um irritante, então isso dá reação, né? Isso vale não só para fumaça, mas também produtos químicos. Então, muita gente fala assim, tô alergia à água sanitária. Aí a gente fala assim, peraí, depende. Se você tá confinado num banheiro, lavando com água sanitária pura, sem estar diluído, qualquer um vai passar mal. Isso chama intoxicação, né? Então, existem situações em que o alérgico tem que se prevenir, mas, como ele falou, existem os irritantes. E aí, os irritantes fumaça de monóxido de carbono, de fogueira, Cigarro. bom ar, cigarro. E aí, o porquê que o alérgico sente mais do que quem não é alérgico a esses irritantes? Eu faço uma comparação no dia a dia no consultório, que é o seguinte. Vamos supor, eu e você vamos levar uma topada ali naquela pedra, só que você já está com o pé machucado. Quem vai sentir mais? Você. Então, o alérgico, ele já tem um comprometimento respiratório, já tem uma doença de base. Ele já é mais sensível. Mais aqui. sensível. Então, aqueles irritantes vão surgir impactando mais. Vai chegar com mais intensidade. Muito mais Eu intensidade. sou uma alérgica, então eu sei bem o que é isso. Exatamente, a pessoa... Aí quem não é alérgico, que o irritante não vai ter um efeito tão forte, diz, isso é frescura. Mas a gente sente o cheiro, parece que é a quilômetros de distância. Meteorologista do tempo também, E né? a criança Foi por aí. alérgica sente mais, porque o que uma criança que não tem alergia fica com 5 dias de virose, 5 dias congestionada, corizando, a criança alérgica o mês inteiro tossindo. Então, essa é a diferença. Você fala assim, vive gripado, vive resfriado. Muitas vezes não é. Porque os sintomas de uma crise de rinite são muito semelhantes a um resfriado. Só que existem diferenças que dá já para os pais identificarem nas crianças, que é, teve febre? Se teve febre, é um quadro infeccioso, geralmente por vírus, mas é um quadro infeccioso, já não é uma crise de alergia. Então, a gente também tem que ter Esse cuidado. cuidado com os sinais de alerta. Mas aquela assim, essa criança vive gripada. Provavelmente essa criança tem rinite alérgica e vive com os sintomas de coriza, espirro, congestão nasal, que são sintomas alérgicos. E qual que é a orientação, por exemplo, que vocês deixam? Eu acho que, sobretudo, talvez as crianças sejam a que mais sofram com a questão da alergia. Não sei, e aí é uma curiosidade, a alergia pode surgir na fase adulta? Pode. A alergia não tem hora para aparecer. É juntar a genética com a exposição ambiental. Normalmente se inicia na infância, mas pode aparecer a qualquer momento da vida. Desde a parte respiratória, como qualquer alergia de pele ou alimentar, pode surgir a qualquer momento. Lógico que quando você junta a genética, como a Gisele está falando, então, por exemplo, ela tem uma genética de alergia, eu também tenho, eu sempre tive alergia respiratória, a alergia se canalizou mais para pele. E o nosso filho nasceu com tudo.
né? Então, Ele bem por aí. Exatamente, mas a gente tem que saber o que a gente está se expondo. Por que tem tanto alérgico hoje em dia? Por que a gente fala assim, antigamente as crianças eram mais saudáveis, os adultos agora estão desenvolvendo coisas que não tinham na infância? Porque, principalmente aqui em Alagoas, que não se tinha muito carro na rua, não tinha muita poluição, se brincava na rua, então você não ficava muito em ambiente fechado, às vezes aquele adulto tinha genética, mas tinha uma infância muito saudável, alimentação saudável, vida saudável, e realmente só vai desenvolver na vida adulta quando está confinado no escritório, no ar-condicionado, sem fazer atividade física, sem se expor ao sol, e aí acaba desencadeando as alergias. E aí, como é que a gente descobre essa alergia? Eu preciso fazer exame? Tem orientação? Procura o médico e ele vai... Olha, a alergia ela vai se descobrir primeiro com as exacerbações dos sintomas. Muitas vezes você não vai direto ao especialista. Então, quando é uma criança, vai ser consultado com o pediatra, quando é o adulto, ao clínico, e ele normalmente vai direcionar para o especialista para a gente esmiuçar aquela história do paciente. A gente chama na medicina de anamnese, fazer uma anamnese bem feita, um exame clínico, físico bem feito, e aí fechar diagnóstico. Algumas vezes não são fechados diagnóstico de alergia, e outras sim, e aí, a depender desse diagnóstico, a gente trilha um tratamento, né, Gisele? E esse tratamento, aí eu vou trazer a minha experiência pessoal, né? Antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando e eu, quando criança, desenvolvi uma alergia a leite, né? E aí despelava a mão, e aí a gente conseguiu descobrir, e eu fiz o tratamento com vacina. Então, quais são os tratamentos hoje que a gente tem para alergia? É somente a vacina ou tem uso de medicamento? Como é que funciona? Hoje em dia a gente tem uma gama enorme de tratamento, porque vai depender, primeiro, alergia respiratória e alergia alimentar, né? Então, assim, na alergia alimentar, na maioria das vezes, quem é alérgico a leite e ao ovo, com o tempo vai se curar. O sistema imunológico dá conta, entra no estado de tolerância e melhora. Mas existem algumas outras alergias alimentares que não têm cura. E se for alergia, por exemplo, a frutos do mar, infelizmente não tem tratamento. É você evitar aquele alimento para o resto da vida. Mas existem, por exemplo, alergias a amendoim ou alergias que para quem aquela criança que não se curou na infância e se tornou um adulto alérgico a leite e a ovo, existe como a gente chama agora de imunoterapia, que seria uma dessensibilização. E aí a gente utiliza com aquele alimento um tratamento. Só que isso é um tratamento muito específico. Não é para todo mundo, é para aqueles casos que são mais graves, que são mais prevalentes. A gente bota na balança o risco dele ter um acidente, né, assim, de ingerir acidentalmente aquele alimento e o risco dele desenvolver uma anafilaxia, um choque anafilático. Então, tudo isso tem que ser analisado, o risco individual. Com relação às alergias respiratórias, aí é mais fácil. Se a gente faz um teste cutâneo de alergia que diagnostica alergia a ácaro, alergia a poeira, alergia a mofo, alergia a pelo de animal, a gente consegue fazer uma vacina com aquilo que aquele paciente tem alergia e a gente induz um estado de tolerância. E aí são tratamentos longos, demoram mais ou menos 4 anos de tratamento, mas a gente consegue um estado aí não de cura, porque cura a gente não tem ainda, mas a gente já fala hoje em dia em remissão. Em controle, e quando a gente faz isso tudo e não tem um bom controle, a gente ainda tem uma terceira linha de tratamento que são os imunobiológicos. Então a gente tem hoje em dia imunobiológico para asma, para rinocinusite com polipose nasal, para urticária, para dermatite atópica. Então são tratamentos modernos, revolucionadores, que são tratamentos de alto custo. E aí realmente a gente vem aí para já se falar em remissão das doenças alérgicas. Isso como a Gisele está falando, na verdade, para você pensar, por exemplo, na imunoterapia, o primeiro ponto é fechar o diagnóstico da alergia, porque se você não tiver uma sensibilização, se não for, tem um anticorpo, que é uma célula de defesa, que é o carro-chefe da nossa especialidade, que é o anticorpo E, a gente chama de IgE. Então, essa imunoglobulina é o que faz a mediação da reação alérgica. Quando a gente busca ela, tanto no teste de puntura, como também em exames laboratoriais que podem ser encontrados, e a gente comprova a alergia, por exemplo, ao ácaro, que é muito comum, a gente consegue fazer uma dessensibilização daquele paciente para que aquilo não seja, vamos falar num termo mais popular, tão agressor a ele.
Então, o paciente começa a conviver com o ácaro e o ácaro não consegue fazer com que ele transforme aquele contato em uma doença inflamatória, como a rinite ou a asma. Mas também não adianta eu fazer o tratamento e não ter os cuidados em casa. Sim, né? sim. Sim. São 3 pilares. Primeiro, o controle ambiental, que tem que ser feito. Você tem que ter uma casa ventilada, um quarto com janela. A gente vê muitas casas aqui nos interiores que não tem janela, só tem um vão. Então, é muito complicado para um paciente melhorar de doença alérgica se for nesse ambiente. Então, controle ambiental, a gente vai ter que dar medicação para controlar os sintomas, porque afinal ele tem a exacerbação da doença, então você precisa tratar com remédio. E aí vem você tratar o sistema imunológico. E aí, realmente, a gente identificando, a gente consegue fazer imunoterapia. E uma boa notícia, Luciana, uma boa notícia, aliás, uma excelente notícia. Eu falo isso constantemente no consultório. A gente está numa época que, como a Gisele falou, a gama de tratamentos é muito grande. A gente tem muitas opções de tratamento. Houve uma época, bem lá atrás, que as opções eram basicamente sim ou não. É isso ou isso mesmo, entendeu? Então, assim, hoje, por exemplo, o paciente asmático, eu coloco na mesa vários dispositivos para escolher qual é aquele que ele se adapta melhor. O paciente também com dermatite, a gente coloca na mesa todos os medicamentos que a gente pode fazer. E aí vem também junto a imunoterapia, que muitas vezes é indicada. No último caso, o imunobiológico, que vai ajudar. Então, a gama é grande. O desafio também é grande, por isso que a adesão muitas vezes é baixa. Acho que baixa no paciente, às vezes, um desânimo, porque parece que está enxugando gelo. Mas tem um ditado que é o pior com ele, pior sem ele. Né? Mas isso acontece em qualquer doença crônica, porque assim, a gente, na nossa especialidade, a gente trata doenças crônicas. A asma é uma doença crônica, a urticária muitas vezes se torna uma doença crônica, e a alergia alimentar é crônico. Então, a gente, quanto mais você explica para o paciente a necessidade, o porquê que ele está fazendo aquela medicação, melhor é a adesão. Porque Ele entende por que ele está fazendo o remédio. Porque não adianta você fazer a receita, entregar e pedir para o paciente fazer. Ele tem que entender a importância daquele tratamento, né? Para ele poder não ter o abandono. E isso que ele falou do dispositivo inalatório, por exemplo, e dos cremes, a gente precisa também ter uma decisão em conjunto com o paciente. O que vai ser... Nós temos essas opções. Vamos em conjunto ver o que você vai se adaptar melhor? Porque muitas vezes o que é bom para um não é bom para o outro. Muitas vezes o que para um... Individualizado. É individualizado. Né? Às vezes um consegue sugar um dispositivo melhor do que o outro. Então a gente precisa entender a necessidade daquele paciente. Isso é um trabalho de, como fala hoje em dia, estão usando muito esse termo, é um trabalho de alfaiataria, né? Porque você acaba tendo que direcionar não só o que ele se adapta, mas às vezes o que cabe no bolso do paciente. Então isso é uma coisa importante. Era isso que eu ia perguntar. Os tratamentos são tratamentos caros? Ou hoje, com esse avanço da ciência, com o avanço da tecnologia, a gente consegue ter tratamentos mais acessíveis? Hoje a gente já tem tratamento gratuito, inclusive. A gente está caminhando, né? Assim, ainda tem muita coisa para se avançar, mas a gente tem de primeira linha já medicações, por exemplo, para asma, pelo programa da farmácia popular. Então a gente já tem bombinhas disponíveis de graça para o paciente pegar. Spray nasal também pelo programa do farmácia popular. Então a gente consegue tratar rinite e asma com o paciente pegando medicação igual pega para pressão e para diabetes. A gente tem na Farmex também imunos biológicos já disponíveis, né? Lógico, tem todos aqueles critérios. Tem todos aqueles critérios, mas fica mais fácil, porque você não precisa entrar, por exemplo, no Ministério Público. Você vai dar entrada pela Farmex, que é de dispensação especial. Não é aquele arco-íris. Não é. A gente sabe que tem falhas, várias barreiras. Tem falhas e tal, mas a gente tá numa... Mas já tem o acesso. Exatamente. A gente tá numa situação hoje melhor do que há 10 anos atrás, com certeza. Com certeza. E aí, eu fiz o inverso, né? Eu já comecei conversando com vocês, falando sobre alergia, eu acho que eu me animei assim um pouquinho, mas eu vou voltar lá pro começo. Eu não perguntei quem é a doutora Gisele Casado e quem é o doutor Sidney Casado. Primeiras damas. Bom, eu sou carioca, fiz toda a minha formação no Rio de Janeiro, fiz faculdade de medicina na Federal do Rio, fiz minha especialização também. Tive grandes mentores aí na alergia durante toda a minha formação. Como eu falei, né? Eu criança, eu fui uma paciente com dermatite atópica grave.
E aí isso me fez ter um acompanhamento com alergista desde muito cedo. Desde os 6 anos de idade até a minha vida adulta, até entrar na faculdade. Quem me tratou foi o Dr. Rios, que era um grande alergista, professor. E aí eu já queria ser médica, e aí por viver já nesse universo das alergias, porque eu tinha que me tratar, eu acabei entrando na faculdade já sabendo que eu queria alergia. Olha aí, eu acho que a gente tem alguma coisa em comum, porque eu também pensei no podcast depois que eu recebi o diagnóstico de câncer de mama, né? Então, o jornalismo entrou antes, mas utilizando a ferramenta da profissão para a gente levar aí informação de qualidade. Porque assim, quando o paciente fala pra mim, porque coça muito, ou insuportável, eu falo assim, não, eu sei como é isso. É porque quando eu surfo com vermelho, eu sei como é isso. Então, quando a gente sente também na pele, literalmente, a gente entende que o paciente tá precisando. Mas aí, pronto, aí eu entrei na faculdade já sabendo que eu queria alergia. Aí, desde o meu primeiro ano, eu já busquei um ambulatório, já fiquei acompanhando. E aí, eu me formei, continuei na faculdade. Quando eu fiz a especialização, eu fiz na faculdade que eu me formei. E aí, a gente acabou se conhecendo. E aí, a gente seguiu, viemos pra cá. E aí, a gente seguiu aí na especialidade. Mas eu sempre quis medicina, nunca quis outra profissão. E o Dr. Sidney também sempre foi pra medicina? Sempre foi pra alergia? Ou como foi Olha, que trilhou esse na caminho? verdade, eu estava falando aqui um pouquinho, eu sempre achei muito bonito o jornalismo, né? Eu acho muito bacana, mas eu nasci numa família de médicos. E eu nasci numa família de médicos numa época em que havia uma reverência ao médico. Então, meu pai, o CRM dele do estado é 847, você vê como um dos primeiros. Os primeiros médicos. E a gente chegava, onde eu chegava com meus pais, tanto com meu pai como minha mãe, eu via a forma como as pessoas olhavam para eles e a forma como eles faziam sentido na vida das pessoas. Minha mãe trabalhou muito em posto de saúde, meu pai também, e volta e meia voltava com pássaro. Com a pássaro que eu digo é galinha, peru, essas coisas. Você vê a gratidão daquele pobre, Paciente, daquele né? que estava sendo cuidado por eles no posto de saúde. Então, resolvi fazer medicina e sempre gostei da parte respiratória. Eu acho que a primeira vez que eu tratei alguém, eu nem fazia ideia que eu ia ser médico. Como eu falei, eu sou asmático, tenho rinite. Então, na minha casa sempre teve medicação. E uma certa vez eu estava numa época de férias com meus irmãos. E meu irmão estava com um amiguinho que demonstrou uma crise de cansaço. Eu reconheci aquilo, porque eu sou asmático, né? exatamente. E eu usei o meu medicamento nele, tá? Assim, olha que coisa maluca, tá? Mas era o que tinha no momento e eu ajudei. E daquele momento em diante eu disse, poxa, como isso faz diferença, né, na vida de uma pessoa. E aí aquele negócio, como a Jari falou, quando um paciente diz para mim que está com uma crise de asma, eu digo, eu sei, não se preocupe, eu sei como é, tá? Não nada a ver com desmerecer o colega que não tem a doença e que trata a doença, porque você é preparado tecnicamente para isso. Mas eu acho que você sentir na pele dá um tostãozinho a mais nisso daí. A verdade é essa. E nós somos pais de uma criança com alergia alimentar. Nosso filho tem alergia a amendoim, que é uma alergia que é pro resto da vida. Só se a gente dessensibilizar, né? A gente tá pensando já em fazer esse tratamento nele. Mas a gente também sente na pele a angústia dos pais em ir para um restaurante preocupado se aquele alimento pode causar alguma reação. Isso é o nosso cotidiano. O nosso cotidiano. E mesmo com todo esse cuidado, às vezes com alguns acidentes. Então, aí eu segui na medicina, fiz faculdade aqui, na antiga Escola de Ciências Médicas, que depois se tornou um CISAL. Minha primeira residência não é alergologia, eu fiz residência em pediatria na Fundação Federal Faculdade de Ciências Médicas de Porto Alegre, então morei no sul do país. E depois fui para o Rio fazer alergologia, acabei focando só na alergologia, porque abrange muita coisa, a nossa especialidade é muito grande. A gente tá desde o pequenininho que acabou de nascer até o vovozinho que está já perto da sua partida, porque muitas vezes, principalmente nas alergias respiratórias, elas vão continuar o resto da vida.
E eu me realizo com o que eu faço. Muitas vezes é normal em qualquer profissão. A gente tem algumas frustrações porque nem tudo acontece da maneira que a gente gostaria que acontecesse, mas eu acho que o foco principal de continuar seguindo é a gente tentar fazer o melhor. Quando a Gisele falou agora há pouco da forma de explicar para o paciente, para ele ter uma adesão maior ao tratamento, passou um filmezinho aqui na minha cabeça e eu acho que isso é muito importante. É você tentar dar maior atenção possível. A segurança para aquele segurança, paciente, né? Explicar para ele que é um processo, às vezes, muito demorado, mas que você tá ali de mãos dadas. Se ele não largar sua mão, você não vai largar dele. Então, isso para mim é o principal. Eu quero muito agradecer a presença de vocês, mas antes da gente concluir, um passarinho me contou aqui que vocês vão promover um curso, né, direcionado para os profissionais de saúde sobre urticária. Eu queria só que vocês falassem um pouquinho como é que vai ser esse curso, onde é que ele vai acontecer, quem pode se inscrever. O curso é exclusivo para médicos, pode ser médico não especialista, residente ou estudante de medicina, que já se interessa por essa área. E vai ser no auditório do edifício Record Offices, que fica na Engenheiro Mário de Guzmão. Aí a gente tem as nossas redes sociais, que ele pode acessar, a pessoa pode acessar, que é @Imunocin, que é o nome da nossa clínica. Então, a gente fala que a nossa clínica, ela é para atendimento ao paciente, a gente realiza testes de diagnóstico, a gente faz aplicação de vacinas, e aí agora a gente está estendendo para a área de ensino. Então, vai acontecer no dia 25 de julho, vai ser uma manhã repleta de ensinamentos e vai ser informações relevantes. Informações relevantes, exatamente. É o curso para não especialista, porque a gente vai, apesar de abranger os principais pontos de urticária, são coisas que para o especialista não vai fazer muita diferença, né, Gisele? Porque já é o dia a dia do especialista, mas para o não especialista, principalmente para aqueles que estão ali na linha de frente, pediatra quando chega lá com a criança com a urticária. Porque a urticária, ela às vezes é muito assustadora. Quando você vê uma criança ou um adulto vermelho da cabeça aos pés, aquilo ali assusta. E aí o médico que está ali de primeira, que recebe aquele paciente, tem que ter uma segurança em como que ele vai abordar primeiramente aquele paciente. Então a gente vai ensinar isso no curso. Então, como identificar quando é um caso grave ou quando não é, se precisa realmente de uma internação ou não, porque a gente tanto vê pacientes que às vezes têm uma abordagem muito extrema e às vezes pacientes que deixam passar uma oportunidade de tratamento. Bem, muito obrigada, estou muito feliz em recebê-los aqui, né? A gente falou muito pouquinho sobre alergia, então eu deixo o convite aí para vocês voltarem e a gente bater um novo papo sobre o tema. Como o Dr. Sidney falou, a alergia é um tema muito amplo, a gente tem aí vários temas que a gente pode abordar dentro da alergia. Sim. E eu queria que vocês deixassem aqui o @ de vocês, quem quiser falar um pouquinho com vocês, tirar dúvidas, saber onde vocês atendem, como é que faz para encontrar na rede social? A gente atende na clínica Imunocin, que fica na Engenheiro Mário de Guzmão, que vai ser o mesmo lugar do curso, só que o curso vai ser no auditório. E o meu @ é @doutora Gisele Casado, DRA Gisele Casado, e o dele, que fui eu que fiz o dele. Eu confesso que eu ainda... Diz logo qual é o seu. Eu não sei qual... Dr. Sidney Casado. Você vê essa parte do @ foi a hora que você me travou. Fluiu tão bem aqui, né? Mas a parte do @ o que acontece? Hoje, quem quiser nos encontrar, além do @ Gisele atende tanto na Imunocin como no Arthur Ramos. Isso, também, só alergista de lá. Faz alergia lá. Eu atendo também na Alergoderme, que é uma clínica que eu atendo junto com os meus familiares também. Meu irmão, que é alergista, minha mãe, meu pai, minha irmã, faz dermatologia. E na Imunocin. Então, assim, tem o @ da Imunocin também, né, Gisele? @Imunocin. Não tem erro. Mas eu chego lá. Bem, muito obrigada. Estou muito feliz novamente em recebê-los. E aqui a gente encerra mais uma edição do nosso Checkup Cast. E faço o convite a vocês. Vai lá no nosso canal, comenta, compartilha, curte, manda sua sugestão de pauta e nos acompanha na nossa rede social. Um abraço a todos e até a próxima edição.